Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da segunda semana da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos hoje, nesse diálogo entre Nicodemos e Jesus. Veja, Nicodemos, a próprio Jesus vai dizer: Tu és mestre em Israel. Veja, Nicodemos era um homem que tinha conhecimento. Se era mestre, ele tinha estudo, ele era alfabetizado. Veja, então era um homem conhecido, mestre em Israel. Mas o que adianta ter todo essa glória humana, de que ter esse status humano, se não tem aquilo que é a essência, se não tem uma alma voltada para as coisas do alto, né? Acho que é em Romanos que vai estar escrito: buscai as coisas do alto. É um versículo que está na Bíblia, se não me falha a memória, é Romanos, me vem o verso, mas não me vem qual é o livro, mas o importante é que é isso: buscai as coisas do alto. Veja, era mestre em Israel, talvez buscasse as leis, buscasse a literatura, buscasse os conhecimentos, buscasse o status entre as pessoas, mas de que adianta se não buscar as coisas do alto? É mais ou menos isso que Jesus vai dizer: nossa, você é mestre em Israel e não entende quando eu vos falo das coisas do céu? Olha, como a palavra... Como Jesus aqui é sábio, né? Por isso que a palavra vai dizer que Deus esconde essas coisas dos sábios e revela aos pequeninos. Veja, isso é uma graça dada por Jesus para que nós tenhamos essa intimidade. E Jesus vai dizer a ele, naquele tempo, Nicodemos disse a Jesus disse a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. Tudo bem que você é mestre aqui, que você tem todo esse conhecimento, mas isso nada te vale se você não buscar as coisas do alto. Nascer de novo, e é isso que Jesus está querendo dizer para ele, porque veja só, nós enquanto seres humanos somos corpo, alma e espírito, São Paulo vai dizer. O corpo feito do barro, feito do pó dessa terra, lá em Gênesis, quando Deus cria Adão. Então nós temos toda essa humanidade já vindo dessa terra, toda a nossa corporeidade é apegada a esta terra, e depois é dado a nós a alma que nos dá vida, todo ser vivente, e é nos dado o Espírito, o sopro da vida que nos torna semelhantes a Deus. E a palavra vai dizer que o corpo, né, que veio do pó, volta ao pó, e o Espírito que vem de Deus volta para Deus. Então veja que nós somos feitos dessas duas condições, da condição aqui enquanto encarnados dessa matéria, mas também somos feitos da condição divina. Todos nós trazemos, pelo menos em nós, uma centelha de Deus através desse sopro da vida, e essa luta que nós passamos nessa vida entre corpo
e espírito. E essa guerra que o nosso corpo quer os prazeres, nosso corpo quer as coisas desse mundo, nosso corpo quer os bens, nosso corpo quer os aplausos, nosso corpo quer o reconhecimento, nosso corpo quer o status, mas que isso nada vale para Deus. Porque quando morrermos, esse corpo aqui, essa matéria ficará e o espírito ele volta para Deus. E o que nós levamos no espírito? Não levamos bem algum, não levamos diploma algum, a não ser as coisas boas, o amor com que nós fizemos as coisas, a solidariedade, a partilha, a entrega. Veja Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnado, ele veio justamente para quê? Para nos salvar. E a palavra vai dizer que tudo ele fez igual a nós, menos no pecado, para dizer para nós sim que dá para vivermos com uma vida com os olhos voltados para o céu, que dá para viver sim nessa vida buscando as coisas do alto. Claro que vamos cair pela nossa humanidade, claro que vamos cair pelas nossas fraquezas, mas é importante nós reconhecermos, levantarmos, irmos até o confessionário com a palavra de domingo ainda. A leitura de domingo, o Evangelho nos dizia, Jesus Cristo sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Veja, o Senhor Jesus dá essa autoridade aos padres, dá aos discípulos, e ela é repassada aos santos padres, aos nossos sacerdotes, pela persona Cristo ali, que nos perdoa na confissão quando estamos arrependidos. Então novamente nós nos levantamos e voltamos novamente os nossos olhos para o céu. Nascer do Espírito, nascer novamente no Espírito é isso. É a cada queda nós nos arrependermos, nós chacoalharmos o pó dessa terra, porque cada queda nos joga na terra, de novo nos joga nesse pó, é sacudirmos, nos limparmos esse pó e novamente voltar os nossos olhos para o céu. E Jesus encarnado é isso. Jesus Cristo vence toda essa humanidade. Jesus Cristo, ele vence a morte, porque com o pecado de Adão e Eva, onde eles comem do fruto proibido através da desobediência, ali o pecado entra, ali a morte entra, porque eles buscaram o desejo, porque eles buscaram ali saciar as suas vontades, mesmo desobedecendo a Deus. E agora Jesus Cristo, esse novo Adão, vem para fazer o quê? Para pagar esse preço que nós não poderíamos pagar, para pagar o pecado original e o pecado que nós vamos trazendo a cada dia da nossa vida, e dizer: dá sim para olhar para o céu, dá sim para viver ainda neste mundo com os olhos voltados para o céu, com os valores do céu, não com os status, com as glórias desse mundo, não, mas com os olhos, com as glórias voltadas para o céu, porque tudo aquilo que nós fazemos é para a glória e honra do Senhor. Então peçamos que nesse dia que nós possamos cada vez mais nos desapegar dessa humanidade, nos apegar desse mundo, porque, veja, quando morrermos não levaremos nada daqui, nenhum bem, nada, repito, só as coisas boas que fizermos. Então peçamos essa graça do Espírito Santo sempre nos dar os olhos, o olhar voltado para o céu. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.